Quero compartilhar com você ontem. Eu vi um testemunho muito interessante. Eu fui lá na casa do Gerson para conhecer lá a casa que eles estão reformando, a casa dele. E aí conversei com o pedreiro ali e tal. E é o mesmo pedreiro que trabalha com a gente aqui, nós estamos construindo os mesmos pedreiros. E aí conversei, estava saindo, indo embora. De repente, escutei alguém me chamando: ô Piá, ô menino, ô Piá. Aí, já falou o nome dele, eu Júnior. Aí eu, Júnior, cara, deixa eu contar um testemunho para você. Você lembra aquele dia que eu fui lá na igreja e eu falei para você da minha mãe? Minha mãe estava doente, ela teve um AVC, ela estava totalmente paralisada. O dia que ele veio aqui, ela estava desanimando com sono, totalmente paralisada. Ele falou: já chamei muita gente na casa para orar, já chamei um pastor lá, e ele disse assim para o meu irmão: ó, tua mãe, ela já está top. Daí ele ligou e eu falei: quantos anos tem sua mãe? Ele falou: ela tem 63 anos. Eu falei: 63 anos? Eu falei: tua mãe tem a idade da minha mãe, 63 anos. Ela tem pelo menos mais uns 20 anos para viver. Eu falei: vamos orar? Ele falou: vamos. Eu fiz uma oração como se estivesse orando pela minha mãe. As mãos são simples, os tempos de coisa. Na verdade, eu lembro que quando eu estava falando por ela, a imagem que vinha na minha mente era o rosto da minha mãe, como se fosse minha mãe. Eu falei: Deus, tem misericórdia dessa mulher. Ele foi embora. E aí, nessa hora, ele veio me contar. Ele falou: sabe o que aconteceu quando eu cheguei na minha casa? A primeira coisa que eu ouvi foi o quê? Quando eu cheguei, o irmão disse assim: aconteceu alguma coisa com a mãe, o que aconteceu? Ela arrancou a sonda. Para arrancar a sonda, tem que não ter colocado no movimento dos braços. Ela arrancou a sonda e começou a comer. Agora aqui. Eu olhei para aquele homem e pensei comigo: Deus é bom, Deus é precioso. Ele falou assim para mim: sabe, quando o justo ora, Deus move montanhas. Eu falei: glória a Deus, graças a Deus por isso. Deus ele tem feito grandes coisas, Deus tem feito milagres. Se você parar para conversar um pouquinho com o Zé Carlos, a Perizinho depois, diga assim: ele contei para mim algumas coisas que Deus tem feito na integração. Você vai ficar boca aberta. Volta lá para essa integração assim. O que está acontecendo? Eu nunca senti isso na minha vida. Zé Carlos foi tocado por isso, foi tocado por isso. Ele chegou na casa dele, compartilhou com a sogra dele. Domingo passado eu fui na igreja. Eu desdenhei. Eu falei que era tudo um engano, era tudo uma mentira, tirando sarro da esposa dele. E ele falou: mas sabe uma coisa? Agora eu senti. Agora eu sei que tudo que eles dizem é verdade. Vamos jogar uma bomba, um forte no céu. 1, 2, 3. Olha sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Logo nós vamos precisar fazer o culto do testemunho aqui na igreja. Culto só para os testemunhos. Na verdade, já dava para fazer isso hoje, se todos tivessem coragem de testemunhar, não ficassem com vergonha, com timidez. Já conseguiríamos fazer esse culto de testemunho. Mas ainda estamos vencendo a vergonha, a timidez. Logo a gente chega lá. Lucas capítulo 15, verso 11 ao 13. 11 ao 13.
assim. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me. Só voltou um pouquinho a voz aqui. O mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. O pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E o pai repartiu os bens entre os 2. Esse texto aqui, ele está dando a história do filho pródigo, todos conhecem, que pegou a herança de parte dele antes do tempo e saiu de casa, saiu da casa do seu pai. Hoje eu quero conversar um pouco com você sobre a importância de dependermos do Pai, a importância de dependermos de Deus. O título desta mensagem, se você está anotando aí, independência é morte. Independência é morte. Satanás caiu porque desejou a independência. Ele não queria mais estar sujeito a Deus. Satanás, ele desejou ser semelhante a Deus, desejou ter o poder de decisão de Deus, ele desejou ter a glória de Deus. Satanás desejou ter a autonomia de Deus. Satanás não queria ser maior que Deus. Satanás queria ser igual a Deus. Ele queria ter o mesmo poder de decisão. Ele queria decidir igual. Ele queria ter autonomia. Ele pensou: Deus não precisa sair do trono dele. Deus não precisa parar de governar. Eu quero ter o meu governo do lado dele. Eu posso ter um trono igual ao dele, semelhante ao dele, do lado dele. Satanás desejou a independência. E Satanás, desejando a independência, sendo isso que ele tinha no coração dele, foi essa semente que ele plantou no coração de Adão e Eva. Foi a semente da independência que ele lançou no coração de Eva. Ele disse para Eva, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 5: no dia em que comeres desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ele ofereceu 2 coisas para Eva que tornam uma pessoa independente. Repita comigo: visão e conhecimento. Visão e conhecimento. Conhecimento tornam uma pessoa independente. Quem tem visão, quem sabe onde quer chegar, é independente. No bom sentido da palavra aqui, só para você entender. E quem tem conhecimento também é uma pessoa independente. Quem não sabe, depende de quem sabe. Não é assim? Você está lá trabalhando, entrando num novo trabalho, numa nova profissão. E alguém vai ensinar você. A pessoa já sabe, você não sabe. Quem não sabe é dependente de quem sabe. Quem conhece mais, governa aquele que não sabe. E quem tem visão, quem sabe onde quer chegar, ele é independente. E quem não sabe onde quer chegar, depende daquele que tem visão. Para onde você está indo? Eu estou indo a tal lugar. Eu vou com você. Eu não sei onde quero chegar mesmo. Quem tem visão e quem tem conhecimento é independente. Agora, por isso que eu e você precisamos ter a visão de Deus e o conhecimento de Deus. Está escrito que toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. A terra não será cheia da glória de Deus. A terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Sendo assim, eu e você, tendo a visão de Deus e tendo o conhecimento da glória de Deus, nós seremos dependentes dele. Quando você conhece Deus, quando você teme a Deus, você tem visão de Deus, você depende dele. E essa semente Satanás plantou no coração de Eva. Eva, os seus olhos vão se abrir e você terá conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Eva, você será independente de Deus. Eva, você não vai mais precisar conhecer, estar sujeito ao conhecimento
Eva, você hoje é cega, você só vê o que Deus vê. Adão e Eva olhavam tudo na perspectiva de Deus. Tudo que Deus via, Adão e Eva viam. Tudo que Deus pensava, Adão e Eva pensavam. Tudo que Deus, a maneira como Deus queria agir, Adão e Eva agiam. Satanás fez uma proposta a Eva: eu estou falando que se você comer desse fruto, os teus olhos vão se abrir. E Eva, você não precisa mais ver as coisas como Deus vê. Eva, você pode ver como Deus vê, como você mesma vê. Não precisa ser como Deus vê. Independência. Eva, você pode ter o seu próprio conhecimento do bem e do mal, Eva. Você não precisa ter na sua mente o conhecimento do bem e do mal de Deus. Você pode ter o seu próprio, Eva. Independência. Satanás caiu porque desejou a independência. Ele fez Adão e Eva caírem porque ele fez eles desejarem a independência. A independência que o diabo desejou o levou para a condenação eterna. A independência afastou Eva e Adão da presença de Deus. E quando eles se afastaram de Deus, eles começaram a morrer. Quando eu e você nos tornamos independentes de Deus, morremos para Deus. Quando nos tornamos dependentes de Deus, morremos para o mundo. Repita isso comigo. Quando eu me torno dependente de Deus, eu morro para o mundo. Quando eu me torno independente de Deus, eu morro para Deus. Eu quero ver com você 3 pontos bem rápidos a respeito disso, dessa independência. Vamos ver aqui, primeiro, diferenças entre o dependente e o independente. A pessoa dependente difere em algumas coisas da pessoa independente. E vamos ver, bem rapidinho, pelo menos 5 coisas diferentes. O dependente difere muito do independente, mas quero ver apenas 5 com você. Primeiro, o dependente, ele descansa. O independente, ele vive cansado. O independente não descansa porque se esforça além do necessário, porque ele acha que é somente o esforço do seu braço que lhe dará vitória. Quem é dependente trabalha o necessário. Quem é dependente faz o que tem que fazer apenas. E ele descansa porque ele sabe que a provisão vem de Deus, o cuidado vem de Deus, quem cuida dele é Deus, quem mantém ele é Deus, quem provê para ele é Deus. Ele faz somente o que tem que fazer. Ele não se torna escravo do trabalho, ele é escravo de Deus. O trabalho necessário. Portanto, quando o diabo fizer uma proposta assim para você, pare de ir na igreja e vá trabalhar, diga assim para ele: sai daqui, Faraó, em nome de Jesus. Olha só o que aconteceu. Deus disse para Moisés: diga ao povo, diga a Faraó, que deixe o meu povo ir prestar um culto para mim no deserto. Fala: Moisés, eu quero o meu povo me adorando. Moisés, eu quero o meu povo celebrando. Moisés, eu quero uma festa para o meu povo, para mim no deserto. Diga para o Faraó, libere o povo. E aí Moisés chegou e disse: Faraó, Deus mandou você liberar o povo, para que o povo preste um culto, uma festa a Deus no deserto. E sabe o que o Faraó disse? O Faraó disse assim: eu não vou mandar eles prestar um culto ao seu Deus no deserto. Eu não vou. E sabe o que eu vou fazer ainda? Eu vou dar mais trabalho para eles. Eles agora vão ter que preparar o tijolo para poder fazer as construções. Portanto, o que o diabo faz para impedir você de celebrar, de cultuar, é te dar mais trabalho. Quando surgirem propostas de trabalho para você e você se afastar totalmente da igreja, preste
diabo odeia a celebração. O diabo odeia o ajuntamento do povo de Deus, celebrando, adorando, cultuando. O diabo odeia isso. E por ele odiar isso, ele impede de algumas maneiras. E uma das maneiras de ele impedir a celebração é dando mais trabalho para o povo. Uma das maneiras dele impedir o pastor de ter intimidade com Deus é dando trabalho para o pastor. O pastor foi chamado para ter intimidade com o Espírito Santo. O pastor foi chamado para ter comunhão com Ele. O pastor foi chamado para comer Bíblia, para orar pelos outros, para ter intimidade com Deus. Só. Não, o pastor foi chamado para pregar, não foi. Não, o pastor foi chamado para aconselhar, não foi. O pastor foi chamado para ter intimidade com o Espírito Santo. Sabe qual é a minha herança? Sabe qual é a minha porção? Sabe qual é a porção, a herança do Claudinei, que estamos aqui trabalhando na igreja? Vocês vão ficar com inveja agora. Fazer o quê? A minha porção, a minha herança é o Senhor. Enquanto vocês estão trabalhando, conquistando bens, conquistando terrenos, conquistando casas, conquistando um monte de coisa, a minha porção é o Senhor. Comendo dele, eu estou me alimentando dele. Eu chego aqui e digo, eu comprei 2 casas essa semana, todo mundo. Eu fico ali pensando na minha porção, a minha herança, o Senhor. Aleluia. Descansa. Então eu quero ser pastor. Não queira. O dependente se esforça o possível, o necessário, e sabe que Deus fará o impossível. Deus é que fará o improvável. Deus que fará o extraordinário. Salmo 127, capítulo 1, versículo 2, está escrito assim. Não precisa você abrir, senão a gente vai demorar muito. Está escrito assim, Salmo 127, verso 1 e 2. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo, deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento ao seu que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Segundo aspecto, o dependente espera, o independente dá um jeitinho. Quem depende de Deus espera o tempo certo, a hora certa. Quem é independente de Deus sempre dá um jeitinho. O empresário dependente de Deus é o seguinte: eu preciso pagar algumas contas, preciso fazer alguns investimentos, e tem aqueles impostos ali para pagar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um jeitinho. Como eu sei que o Senhor não me ouve mesmo, eu vou pegar esse dinheiro aqui, que era para pagar os impostos, e eu vou sonegar, eu não vou pagar os impostos, Deus, eu vou investir aqui, Deus, porque afinal de contas, o dependente de Deus, o empresário dependente de Deus, ele vai para o joelho do chão e fala: Deus, o Senhor ama o justo, o Senhor defende o justo. E esse imposto aqui para pagar, eu não tenho dinheiro, mas o dono dessa empresa não sou eu, o dono dessa empresa é o Senhor. Então vamos lá, dá o dinheiro, porque eu preciso pagar esse imposto aqui, Deus, e eu vou te esperar aqui, eu não arredo bem daqui, Deus. Ele depende de Deus. O independente da mente. Você precisa entender isso. Traga isso para a sua casa. Quando você, quem depende de Deus, está passando por necessidade, você busca Deus. Você implora a Deus. O independente de Deus vai depender de outras fontes. Vai depender de outras coisas.
exclusivamente, totalmente. Sabe, uma das coisas que mais agrada a Deus é a dependência de Deus. Quando eu e você nos tornamos independentes, é a mesma coisa imaginarmos um fruto e jogarmos. O que vai acontecer com aquele fruto? Ele vai apodrecer e morrer. Quando eu e você somos dependentes de Deus, é como um fruto, um pé, recebendo vida, recebendo nutrição, sendo nutrido pela presença do Deus vivo, presença de Deus. Dependa dele, totalmente dele. Quando eu estava aqui no culto dos jovens, celebração dos jovens, eu algumas vezes gosto de vir aqui só para observar o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Eu fico com os irmãos, só olhando, usando Deus tocando um, Deus tocando outro, fico ali, alegando com Deus. Aí o Lojinho estava pregando ontem aqui e disse assim, quando Jesus chamou os 12, muitos de nós pensamos que Ele chamou os 12 para curar os enfermos. Ele chamou os 12 para expulsar os demônios. Ele chamou os 12 para começar a igreja. Não. Está escrito que Ele chamou os 12 para que estivessem com Ele. Jesus nos chama para estarmos com Ele. Aí você espera nele. Você não dá jeito nem nada. Você espera nele. E aí, olha só. Aí os discípulos estavam lá com Jesus, faltava pão, o que acontecia? Jesus multiplicava. Por quê? Eles estavam com Ele. Tudo era uma consequência. Primeiro é estar com Jesus. Primeiro é depender de Deus. Primeiro é você estar ligado a Ele. Primeiro é você depender totalmente dele. Eu e minha esposa já experimentamos alguns milagres da parte de Deus nesse sentido. O último foi agora mais recente, em relação ao parto. Meu filho, lindo, está vindo dia 28, quinta-feira. O homem agendou, né? Mas Deus é Deus. Deus escreveu certinho no livro de ele, vai nascer de então. Eu não sei se está batendo. Tomara que seja. Glória a Deus. Tomara que seja. Nós estávamos com uma dificuldade no quarto. Não está barato nascer, não. Calma-se. Nós temos plano de saúde, aqui no Paraná. E aí, além do plano, o doutor lá me queria cobrar ainda R$3.000 a mais. Daí, nós começamos ali, conversando, e orando a Deus. Minha esposa, agora o negócio está bom, ele fica meio preocupado. Deus tem misericórdia. Aí, já todos os médicos são assim, todos como. Aí um dia eu liguei lá no hospital e falei, eu quero conhecer um médico. Você tem um número de um médico aí para mim? Não, um número de um obstetra. Qualquer um, não sou de Curitiba, sou de outra cidade. Sou italianense, com muito orgulho. E eu quero saber o médico, o nome do médico. Dá o nome novo. Meu senhor, eu tenho apenas um aqui. Você quer saber mais? Liga depois porque o meu sistema acabou de ser agora. Mas eu tenho o número de um médico, não dá esse aí. Liguei para ele e resumi. Doutor, o senhor coloca aquele adicional a mais no plano? Ele falou, não, eu não cobro mais. Vem. O que nós vamos fazer no quarto? Nós não vamos precisar pagar esses R$3.000. Eu achei um obstetra no meio de tantos obstetras em Curitiba que não cobram o adicional. Ele é ótimo. E nós fomos no hospital, chamamos lá, perguntamos para a enfermeira. A Larissa falou, eu vou depois do hospital, o que você vai fazer no parto? Com o doutor Juliano Lúcio. Você vai fazer com ele? Ele é o melhor. Nós amamos ele. Aí nós fomos no consultório dele, sentado, a Larissa sentadinha esperando. Aí sai a mulher do sala dele. Meu Deus, eu levar esse médico para casa. Isso é um anjo, isso é um amor. Aí eu fiquei preocupado.
cuidado de Deus, carinho de Deus. Olha só o que está escrito em Salmos capítulo 40. Anote só para você ler em casa depois. Quando você chegar em casa, você chega de vontade, ler o Salmo 40, diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, e o hino de louvor ao nosso Deus. Aleluia. Ele diz assim, verso 4: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não atenta para os soberbos, nem para os que se desviam para a mentira. O verso 17 do capítulo 40 diz assim: contudo, eu sou pobre e necessitado, mas tu, ó Senhor, cuidas de mim, tu és o meu auxílio e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. O dependente, Deus é a força do seu braço. O independente, a força está no seu braço. O dependente sabe que quando suas forças acabam, Deus começa a agir. O independente sabe que quando suas forças acabam, ele já está derrotado. Em Salmos, no capítulo 33, versos 16 a 19, está escrito assim: não há rei que se salve com a grandeza de um exército. Preste atenção nisso. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército. Não há valente que se livre pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra a ninguém com a sua grande força. Mas os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam no seu constante amor. Não, também minha conta, se você visse a minha conta no banco, você dormiria com um sorriso nos lábios? Não. Se você visse o tamanho do meu Deus, você dormiria com um sorriso nos lábios. Dependa de Deus, põe os seus olhos nele, põe os seus olhos nele. Em Jeremias capítulo 17, versos 5 a 8 diz assim: o Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros. Já não está escrito, Júlio. Vem em casa, anota aí Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versos 5 a 8. O Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada, nada de bom acontece com ele. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água, que escolhe as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ele não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando fruto. Deus fala que é maldito aquele que confia na força do seu braço. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço sua força. Muitos usam esse texto dizendo assim: não confia em ninguém, porque a Bíblia diz maldito o homem que confia no homem. Não é isso que a Bíblia está dizendo, irmãos. A Bíblia está dizendo assim: maldito o homem que confia no homem e faz do seu próprio braço a sua força. Não está falando a respeito do outro. Jesus nos ensina a amar os outros. Confiança. Aí o crente aí diz assim: não, eu não confio em ninguém. Porque está escrito. Você precisa fazer de Deus a força do seu braço. Não é a força do seu próprio braço. O dependente faz de Deus a sua provisão. O independente faz do seu próprio esforço a sua provisão. O dependente trabalha por propósito.
para glorificar a Deus com o seu trabalho. O independente trabalha para comer, vestir e beber. O independente diz assim: se eu trabalhar, quem que vai levar o leitinho para as crianças lá em casa? O independente diz assim. O dependente diz assim: eu trabalhando ou não, Deus vai dar alimento para mim lá na minha casa. Aleluia! Trabalhando ou não, como assim irmão? Às vezes tem gente que fica desempregado, sabia? E aí Deus vai abandonar assim: está desempregado, agora não vai comer. Não. A Bíblia diz assim: aquele que não quer trabalhar, que não coma. É aquele que fica 1 ano sem querer trabalhar, 2 anos, o cabelo está ficando branco, ele quer continuar na casa da mãe, dependendo do pai e da mãe. O cara não quer trabalhar, o cara não quer se esforçar. Está falando desse. Mas nós passamos, todo mundo passa por alguns apertos financeiros. E Deus é fiel com você. Davi disse: eu nunca vi um justo mendigar o pão. Aquele que depende de Deus nunca fica na mão. Deus sempre abençoa. E você precisa aprender a trabalhar com propósito. Eu já disse isso várias vezes, eu vou repetir, até cair a ficha. Tem gente que trabalha para comer, vestir e beber. Tem gente que está trabalhando na empresa onde está, porque se tem medo de passar fome. E não foi chamado para fazer o que está fazendo. Você sabe, Deus chamado a fazer outra coisa. Deus lhe pediu para fazer outra coisa. Você nasceu para fazer outra coisa. Só que você tem medo de fazer aquilo, tem medo de dar errado, tem medo de não ter dinheiro para sustentar, sobreviver. E você fica insistindo em fazer isso aqui. E você sabe que isso aqui Deus não quer que você faça. Você sabe que Deus não quer que você faça, e você continua fazendo. Por quê? Porque isso que te dá os miseráveis 10 mil reais por mês. E o que Deus te pediu para fazer, ela só te dá 2 mil. Aí você prefere passar 60 anos, 80 anos aqui vivendo bem, chega lá no céu, a tua casa vai ficar do lado da minha. Eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer, eu sempre digo. Se chegar um cara para mim e falar: você quer trabalhar para mim? Eu te ofereço $1 milhão por mês para você trabalhar para mim. Você quer? Eu vou dar risada na cara dele. Você não me conhece, cara. Eu estou exatamente à vontade. Eu conheço alguém que você pode oferecer esse $1 milhão aí. O cara não é lá da minha igreja, dá oferece para esse trabalho. Eu não estou nem aí com esse $1 milhão. Isso para mim é lixo. Sabe por quê? Porque eu nasci para fazer o que eu estou fazendo. Eu sou mais feliz. Eu sou. Mas que isso é difícil expressar isso. Eu dentro de mim eu sou a pessoa mais feliz, mais satisfeita da cidade. Eu sou. E você precisa entender isso. O que você está fazendo, você precisa saber. Eu estou fazendo isso porque Deus quer que eu faça isso. Eu estou cortando cabelo porque Deus quer que eu faça isso. Eu estou trabalhando nesse banco porque Deus quer que eu faça isso. Mas se você trabalha para vestir com alguém primeiro, você é a pessoa mais feliz na terra. O dependente ora, clama a Deus. O independente reclama, murmura. Quem depende de Deus, busca a Deus, ora a Deus, clama a Deus. Quem é independente não consegue orar, mas sabe o que ele faz? Ele murmura da situação, ele reclama da situação. Saída financeira é minha, está uma desgraça, situação difícil, manda quanto para pagar, nome sujo, e vive reclamando. Ao invés de chegar no porto de casa,
Você não faz isso, vai continuar com o nome no vermelho, vai morrer com o nome no vermelho. Não clama, não busca. Você nunca vai reclamar de uma situação pela qual você está orando. E você nunca vai falar mal de alguém por quem você ora. Moisés dependia de Deus ilimitado, por isso ele orava. O povo dependia de Moisés ilimitado, por isso eles murmuravam contra Moisés. Dependa de Deus. Totalmente de Deus. Está faltando 2 pontos. O horário já está muito avançado. Eu continuo semana que vem. Se coloque em pé, por gentileza. Semana que vem, quais são os frutos que a pessoa dependente colhe? Os resultados da independência, o resultado da dependência de Deus. Feche seus olhos. Levante suas mãos. Se você é um dependente de Deus, se você é um necessitado de Deus, comece a clamar a Ele agora. Comece a buscá-lo agora. Comece a erguer a sua voz, erguer as suas mãos e comece a dizer: Deus, eu dependo do Senhor. Deus, sem o Senhor eu não posso nada, eu não consigo nada, eu não sou nada. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Chega de depender dos outros, chega de depender do banco, chega de depender do agiota, chega de depender de empréstimos. Você precisa depender de Deus. É tempo de você experimentar milagres de Deus na sua vida financeira. É tempo de você experimentar milagres de Deus na sua vida. Mas preste atenção numa coisa. Quando o povo de Israel saiu do deserto, saiu do Egito, eles experimentaram a provisão. Quando eles saíram do Egito, eles receberam ouro, prata, eles receberam riqueza. Quando eles estavam caminhando no deserto, o sapato crescia no pé, a roupa crescia no corpo, eles tinham provisão. Eles viram milagres, poder, maravilhas, o mar se abrindo. Quem já viu um pastor abrindo o mar aqui? Quem viu? O povo de Israel viu Moisés abrindo o mar. Eles viram milagres, as 10 maravilhas, as 10 pragas lá no deserto. Os milagres, as maravilhas de Deus se realizadas lá no Egito. O poder de Deus se manifestando. Mas sabe, eles negaram uma coisa: o que Deus mais queria, o que Deus mais desejava. A provisão eles aceitaram, os milagres eles aceitaram, o poder eles aceitaram, a glória eles aceitaram, mas a glória de Deus, a presença de Deus, eles rejeitaram. Deus se manifestou no Monte Sinai, a presença dele desceu sobre aquele monte, ele queria se revelar a eles, ele ia mostrar quem ele é, ele ia mostrar lá com eles, ele ia fazer deles ali naquele instante sacerdotes, todos. E ele falava assim: não, nós não queremos. Fale Deus com Moisés, e Moisés fala com a gente, nós não vamos entrar nessa nuvem. Eu quero desafiar você hoje a não aceitar na sua vida esse mesmo de milagres de Deus, as maravilhas de Deus, o poder de Deus, a provisão de